Boa tarde. Aproveitando aqui para falar um pouco mais das regras da derivação, vamos falar da regra do quociente. No vídeo passado nós vimos a regra do produto, né? Agora vamos derivar um quociente de funções. O que é um quociente de funções? Você tem uma função numerador e uma no denominador, e você quer derivar esse quociente, tá bom? Então é claro que nós estamos exigindo que essa função não se anule no ponto que você está derivando, tá bom? G de x tem que ser diferente de zero. Então vamos lá. Como é que você deriva aqui a derivada do quociente? Também não é o quociente da derivada. Da mesma forma que como nós fizemos com o produto, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes a segunda, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Você lembra aí do vídeo anterior. Aqui, derivada do quociente é uma coisa assim, vai dar um quociente também. Só que vai ficar assim, ó. No numerador parece a derivada do produto, só que trocando sinal, fica derivada da primeira função vezes a segunda, menos aí a primeira função, que é f de x, que eu estou chamando de primeira f de segunda g, tá? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Agora. Derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. É claro que se a gente for pela definição, aquela definição limite, você consegue provar isso. Mas como eu já falei, vocês já viram a encrenca que é demonstrar uma formulinha dessa. Dá um vídeo grande e eu preferi só enunciar a regra e fazer um exercício, né? Por exemplo, se você quiser derivar a tangente, já que nós iniciamos a falar das derivadas de funções trigonométricas, suponha agora que a sua função, vou chamar de h para ficar diferente, seja a tangente de x. Qual é a derivada da tangente? Então, qual é a derivada? A pergunta é, qual é a derivada da tangente? Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é a secante. Se não me equivoco, é a secante. Mas vamos lá, vamos fazer. Nós não vamos usar a definição, vamos usar a regra do quociente para calcular a derivada da tangente, tá? Por que a regra do quociente? Ora, porque você sabe lá do ensino, do que você aprendeu lá no ensino básico, ensino fundamental, a tangente é seno sobre cosseno, né? Isso é a razão do seno pelo cosseno, tá certo? Tangente é seno sobre cosseno. E agora você tem uma razão, um quociente entre duas funções. Aí você pode aplicar a regra do quociente, tá? Então, aplicando a regra do quociente, você tem derivada da h. H' de x é igual. Então, quociente aqui vai ser derivada da primeira. Eu vou indicar assim agora. Derivada da primeira, vou indicar dessa forma, tá? Derivada da primeira, derivada do seno, vezes o cosseno, vezes o segundo, vezes a segunda função, menos a primeira função, que é o seno, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do cosseno. Cosseno x, derivada, tá bom? Só para simplificar a linguagem, derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda função, quadrado do cosseno. Então, eu vou escrever assim, quadrado do cosseno, tá bom? Ao invés de colocar cosseno de x, tudo ao quadrado, nós representamos dessa forma, cosseno ao quadrado de x, que é o quadrado dessa função, que é um número, né? Então, vamos lá. No numerador, você tem derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Derivada do seno é o cosseno. Então, você tem cosseno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes derivada do cosseno. Derivada do cosseno, você viu lá no vídeo anterior, que é menos seno. Menos seno, tá bom? Sobre cosseno ao quadrado de x. Olha só. Agora aqui no numerador você vai ter cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Aqui você tem, multiplicando aqui, menos por menos dá mais. Seno vezes seno é seno ao quadrado de x, tá bom? Seno ao quadrado de x. Agora veja bem, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é a relação fundamental da trigonometria, não é isso?
No denominador você tem cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, relação fundamental da trigonometria é igual a 1. Então aqui vai ficar 1 no numerador sobre cosseno ao quadrado de x, tá bom? Ora, você sabe também, você conhece lá do ensino fundamental, do ensino médio, que o inverso do cosseno, como número, né? 1 sobre cosseno é igual a secante de x. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é igual a quê? Secante ao quadrado de x. Então, chegamos à derivada da tangente. Se a h de x é a tangente, então a derivada do h, que é a derivada da tangente, é igual a secante ao quadrado. Então, eu errei aqui, né? Não era secante, é secante ao quadrado, tá certo? Então, nós temos mais um resultado aqui. Derivada da tangente, vou escrever assim na notação de Leibniz, derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado. Aí você vai guardando esses resultados, que daqui a pouco nós vamos fazer outras derivadas, tá bom? Só uma observação aqui, que talvez você fique confuso. O cosseno de x é um número real, tá? Então aqui você tem o inverso de um número real, que é secante de x, que também é um número real, tá bom? Agora, a função cosseno, a inversa da função cosseno, que você pode representar assim, é o arco cosseno de x, tá? São duas coisas distintas. Isso aqui é inverso de um número, isso aqui é o inverso da função. Só não vamos entrar muito em detalhes, mas só para você entender que um é um número e o outro é a função, tá bom? O inverso da função cosseno é a função arco cosseno. Ok, então, o que é importante gravar nesse vídeo é que a derivada da tangente é secante ao quadrado. E nos outros vídeos nós vamos construindo ainda, usando as regras de derivação, vamos construir outras derivadas, tá? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.